Olá, nono ano! Como vai? Tudo bem com cada um de vocês? Nós estamos agora iniciando a correção do nosso PET volume 3, terceira semana de atividades da disciplina de língua portuguesa. Nesta semana nós vimos nas nossas atividades algo bem relacionado com a leitura e a análise do texto lido, a interpretação textual. E nós vamos direto para as atividades, onde na número 1 nós temos aqui uma propaganda de um medicamento chamado Doril. Provavelmente vocês já viram, já estiveram com esse medicamento em algum momento. E aí a propaganda é: dor de cabeça? Tomou Doril, a dor sumiu. Nesse caso aqui nós temos uma palavra esmaecida, né? Ela desapareceu com um efeitozinho de fumaça aí. E aí na primeira questão nós temos a pergunta: qual a ideia que está sendo divulgada? Bom, a ideia dessa propaganda é de que se você tomar o medicamento Doril, a dor desaparece, a dor some. Qual é o provável público-alvo a ser atingido com essa propaganda? E quais elementos ajudam a identificá-lo? Bom, o público-alvo seria pessoas que têm cefaleia, que é o nome para dor de cabeça. O público-alvo são essas pessoas. Como é que nós sabemos disso? Quais elementos ajudam a identificar esse público-alvo? São os próprios elementos que estão aí na propaganda, onde diz que a dor some, a dor desaparece quando você toma o medicamento. A número 3, você sabe o slogan completo dessa marca? Qual é? Aqui nesse momento em que a palavrinha desapareceu aqui, ó, qual é o slogan completo? Você sabe? Bom, o slogan completo é: tomou Doril, a dor sumiu. Então a palavrinha que está aqui obscurecida e esmaecida é dor, né? A número 4 pergunta assim: quais as possíveis intenções do produtor do anúncio ao escolher um slogan que rima nessa propaganda? A intenção não só deste anúncio, mas de qualquer anúncio publicitário, é de que a pessoa grave o que foi dito e que isso a influencie a consumir o produto que está sendo veiculado. Então, nesse caso aí do medicamento, inclusive fizeram um slogan que rimam, as palavras que rimam aí, tem o final com a pronúncia parecida, seria fazer com que as pessoas decorem esse slogan. Qualquer pessoa que você pergunte assim, olha, tomou Doril? A pessoa sabe completar: a dor sumiu. Então, a intenção do produtor do anúncio, da equipe de marketing, é fazer com que a pessoa decore e que ela venha em algum momento a consumir o medicamento devido à propaganda que ficou impregnada aí na sua mente. A número 5. Qual a função da fumaça na expressão tomou Doril, a reticências sumiu? Qual é o efeito dessa fumaça? O efeito faz referência à ideia de que a dor vai sumir, vai desaparecer, vira uma fumaça e se acaba após o uso do medicamento. Agora na número 2, mudando aí o contexto, mas ainda na ideia de anúncios veiculados, de mídia disponível ao público, né? Nós temos essa imagem de uma criança chorando. E aí os dizeres são: violência psicológica, não dá para engolir esse choro. E aí a pergunta 1 diz assim: em que contexto circulam textos como esse? Bom, geralmente textos assim circulam em locais públicos e em meios de comunicação de massa, locais onde muitas pessoas terão acesso a essa mídia, a esse apelo, por assim dizer. Número 2 pergunta: qual é a finalidade desse tipo de campanha publicitária? Geralmente, a finalidade de campanhas assim, feitas pelo governo principalmente, feito por as secretarias de saúde, de psicologia, é alertar e conscientizar sobre a violência psicológica sofrida por crianças. Nesse caso em específico, seria violência psicológica. Vocês já devem ter ouvido falar, um adulto falar para uma criança: engole o choro.
E aí é exatamente isso que a propaganda aí quer dizer. Não dá para engolir o choro quando há violência psicológica. Nós já praticamente entramos na número 3, né? Qual o termo presente no título que tem uma força persuasiva maior? Seria o termo engolir, que nos remete à ideia de reprimir o choro da criança. Já viram? Quando uma criança está chorando e geralmente, infelizmente, né, os adultos se irritam com o choro infantil e aí a criança é persuadida a engolir o choro. A número 4 pergunta: explique a expressão não dá para engolir esse choro utilizada na campanha. Bom, a expressão nos faz refletir em ocasiões em que uma criança está chorando e um adulto presente manda que a criança engula o choro. E assim, só um adendo aqui, meninos, não é que isso está sendo perguntado, mas vocês que, se porventura tenham filhos, que pensam em tê-los, ou ainda que têm irmãos, que têm primos, vocês que lidam com crianças na família, prestem bem atenção nesse apelo aí dessa propaganda, dessa campanha publicitária. Por quê? Nós, quando adultos ou adolescentes, ou enfim, nós que já temos um pouco de conhecimento, né, de maturidade, de consciência psicológica, nós nos expressamos de inúmeras maneiras. E você já pensou em ver um adulto triste, magoado, chorando e falar para ele assim, ó, engole o choro? Já? Não, né? Geralmente, até um colega de escola, quando a gente vê um colega da nossa turma chorando por algum motivo, qual é a reação comum? Você vai lá e presta ajuda. Você presta assistência para o seu colega, para o seu amigo, para o seu namorado, namorada, para o seu companheiro, para sua mãe, para o seu irmão, enfim. Quando há um choro de um adulto, a gente quer saber como aliviar. A reação mais comum é essa. Então, por que quando uma criança chora, a gente manda ela engolir o choro? Por que é que uma criança tem que ser reprimido o sentimento dela? E aí a gente coloca agora, então, uma questão um pouco maior e mais pesada nesse contexto, que é o seguinte: a criança ainda não consegue expressar o que está sentindo por meio de palavras. Ela consegue expressar por meio de lágrimas. Então, uma criança pode estar chorando, tentando te dizer um problema que ela está vivendo. E aí, infelizmente, muitos adultos falam para ela assim, ó, engole o choro. Então, para onde é que vai o sentimento e o problema da criança? Não é um caso a se pensar? A criança é um adulto em formação. Então, se quando adulto a gente presta assistência e quer saber o porquê está chorando e quer ajudar a pessoa a aliviar aquele choro e voltar a se sentir bem, por que é que com uma criança a gente faz justamente o contrário? É um ponto a pensar e refletir, não é mesmo? Vamos agora para a questão 3, uma próxima campanha publicitária. E aí nela nós temos o seguinte contexto, olha: negligência, não dá para engolir esse choro. Denuncie a violência contra crianças e adolescentes. Nesse caso aqui já se trata de violência. E aí a próxima pergunta é: esse tipo de campanha mobiliza o público através da razão ou da emoção? Bom, na verdade, o anúncio ele sempre apela para a emoção do espectador, né? Quando você lê isso aqui, você fica comovido, você fica emocionado. A número 2 pergunta: esse texto conduz à aceitação de ideia ou à adesão de uma causa? A gente tem que aceitar a ideia da violência contra a criança e o adolescente, ou quando nós vemos essa campanha, nós devemos aderir a uma causa de ajuda, de denúncia? O que seria? Bom, o correto é a adesão de uma causa. Nesse caso específico, a causa de denunciar a violência contra crianças e adolescentes. Quais os verbos foram empregados nessa campanha? Nessa específico, são os verbos engolir, denuncie e ligue. Aqui estão eles, olha: não dá para engolir esse choro, o denuncie e o ligue, ok? Então, são esses 3 verbos que nós encontramos aí. Número 4. Qual a relação entre esses verbos
e a argumentação para o convencimento do público. Bom, nesse caso aqui, todos os verbos nos dão a ideia de ação, de ligar, de denunciar. E nesse caso específico, a apelação para que o espectador haja contra a violência infantil e denuncie casos de violência. Então, é isso aí que nós entendemos. Quando nós lemos os verbos, nós inconscientemente conseguimos entender que deve-se agir, que deve-se fazer algo, que deve-se aderir a uma causa quando há violência contra menores, ok? Meninos, aqui então nós encerramos a nossa semana. Foram atividades bem tranquilas e sucintas, rápidas de serem feitas. Eu continuo aguardando as atividades de vocês aí no nosso formulário. Já foi divulgada para vocês nos grupos do WhatsApp. Um grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima semana com o vídeo de correção.